Olá, signo de Sagitário, seja bem-vindo, bem-vinda ao canal. Eu me chamo Jéssica, aqueles que não me conhecem. Vamos começar mais uma leitura Sagitário, arcanos maiores, para descobrir a energia do momento de vocês. Qual é a energia que está regendo a egrégora de Sagitário? A Torre. Sagitário, você está passando por um momento de desconstrução, onde coisas na tua vida estão vindo abaixo, estão desmoronando, para que você faça uma limpeza nesse terreno e para que você possa construir algo em cima disso. A torre é o arquétipo do movimento que a espiritualidade faz, que desconstrói coisas na nossa vida de uma forma muito bruscamente, de uma forma muito inesperadamente. É o chamado dedo de Deus, né? E quando a torre ela vem, as coisas acontecem do nada e simplesmente a gente perde o chão, ou a gente tem uma situação na nossa vida que simplesmente ela é destruída, ela é rompida, ela é completamente, né, desfeita. Porém, é uma situação que é inevitável, é algo que tem que acontecer, porque é de entendimento da espiritualidade, ou até mesmo de um entendimento teu, de você ter tomado essa decisão, né? De que a estrutura da forma como tá, né? O padrão, a forma de agir, a estrutura familiar, enfim, a coisa do jeito que tá, ela não serve, né? Então a gente está falando aqui de um momento de desconstrução. Você pode estar desconstruindo, inclusive, a tua personalidade, tá? Porque a torre não necessariamente está falando de coisas no mundo físico. Podemos estar, sim, falando, né? De um emprego que do nada você perde, de um relacionamento que do nada termina, de uma briga que acontece com uma pessoa que você não está esperando, de você tomar um momento torre de perceber coisas que você não percebia antes e você diz, nossa, veio como uma torre, né? Caiu como um raio na minha cabeça. Porque a torre é um raio literalmente batendo na torre e destruindo a torre. E se a gente está falando de personalidade, você está desconstruindo coisas de você mesmo que você nem imaginava. Tá vendo partes tuas, momentos, né? Você tá vendo, na verdade, partes suas que são personalidades suas antigas, mas que não fazem mais sentido e que você se desfaz. E você percebe, caraca, não sou mais assim, né? Eu tenho que desconstruir isso. Até por um tempo aquela era a minha forma de ver o mundo e de pensar. Mas agora eu tô percebendo que chegou um momento de eu... Porque não me serve mais, né? A torre aquela estrutura, ela te serviu por um tempo. Enquanto ela estava te elevando, enquanto você estava crescendo e aprendendo, ela servia. Mas quando ela não te eleva mais, quando o teu espírito, a tua alma não se eleva mais, não tem expansão, não tem felicidade, não tem alegria, não tem aprendizado, não serve mais, entende? Então a própria espiritualidade vem e acontece alguma coisa inexplicável, até em você, dentro de você, enfim. Então para algumas pessoas você está se desconstruindo, inclusive, na tua personalidade, nos teus sentimentos, em coisas que você acredita, em coisas que você não acredita, né? Tarô egípcio para o signo de Sagitário. O impedimento. A torre também ela é interessante porque ela representa sempre duas figuras caindo, né? Uma figura masculina e uma figura feminina. E essas figuras, elas têm coroas, né? Então a coroa fala muito do nosso chakra da coroa, como a gente vê o mundo, acredita, como é que a gente lidera a nossa própria vida, porque a coroa fala de liderança, né? E como representa uma figura feminina e uma figura masculina, pode estar representando o nosso feminino e o nosso masculino, né? A parte minha que é feminina e a parte minha que é masculina que existe dentro de cada um de nós, né? E muitas vezes também representa pai e mãe. Por quê? Porque o que eu tenho de feminino, eu herdei dos meus ancestrais femininos, da minha mãe, da minha avó, por parte de mãe, da minha avó, por parte de pai, das minhas tias, né? Enfim. E o que eu herdei de masculino, eu também herdei do meu pai, né? E das figuras masculinas. Então,
E nesta carta do impedimento, ali representa uma figura, ó, como se fosse uma mãe ou uma senhora, uma mulher e as crianças. Aqui tem muita coisa que você herdou da tua família, principalmente que você pode ter herdado da família da tua mãe, e aí você pode ter herdado até inclusive dos homens e mulheres da família da tua mãe, tá? Que você tá desconstruindo neste momento, tá? É interessante aqui que é possível que você esteja desconstruindo muito algo que você herda da família da tua mãe, mas que na verdade é um masculino da família da tua mãe. Porque aqui tem os planos, né? Plano superior, plano que nós estamos, plano inferior. Aqui parece muito a figura do sol, né? Então, a forma como o masculino da família da tua mãe se relacionava, é importante você perceber como é que eram os masculinos, né, desta energia. Porque você pode estar curando essas questões. Mas aqui tem, né, uma série de coisas que pode ser, na verdade, não necessariamente isso. Vamos ver aqui o que mais para Sagitário. A peregrinação. Aqui está sendo desconstruído também muitas crenças espirituais que você herda, tá? Da tua família e da tua ancestralidade. Coisas que foram trazidas, né? Por povos mais antigos, por familiares mais antigos, por exemplo, lá na época que vieram as caravelas de Portugal, né? Então tinha todo o processo da Igreja Católica ensinando, né, as pessoas ali, né? Os negros, os índios, ou ensinando as pessoas no Brasil aquela cultura. E aí você herda muito essa raiz ancestral do cristianismo, você herda muito essa raiz ancestral da Umbanda, você herda muito a raiz ancestral. Claro, a gente está falando no Brasil, mas tem pessoas que não me assistem no Brasil. Então, você pode, por exemplo, ser de um outro lugar, mas você herdar alguma coisa de ancestralidade espiritual desse lugar, tá? Porque é muita coisa que está sendo rompida que você traz de ancestralidade que você até então acreditava, como eu falei com essa carta da Torre, e que quando você se depara com esses momentos, né, de disrupção na tua vida, você começa a perceber que muitas crenças que você tem, que você traz de família, de ancestrais ou espirituais, por causa de religiões, não te elevam mais, não te deixam mais crescer, não te engrandecem mais. E também, muitas das vezes, te travam, até na tua cura. Porque a cura, ela fala de curar a consciência. E muitas das vezes, para a gente conseguir curar, a gente tem que se desfazer de algumas crenças que não fazem sentido. Até porque a cura, ela fala de expansão da alma, expansão do espírito, mas ela também fala de expansão na matéria. A cura espiritual não é como as pessoas imaginam, que inclusive é o que veio do cristianismo, e esse é o errado, né? Que é pecado, por exemplo, prosperar, que é pecado, por exemplo, ter dinheiro, que é pecado, por exemplo, gostar de sexo, que é pecado, por exemplo, ser feliz, que é, né? Então nós temos muitas crenças que são inconscientes do próprio cristianismo e que não deixam com que a alma eleve, com que o espírito cresça, com que o espírito evolua. Tá? Então aqui você está desconstruindo muitas coisas, porque são coisas que, se você permanecer nessa crença, nessa estrutura, você não vai se elevar, você não vai crescer, você não vai expandir. E pior, você não vai conseguir, inclusive, se conectar com a verdade espiritual do teu próprio ser. Porque muitas das vezes a pessoa fica, mas eu não consigo conversar com a espiritualidade, eu não consigo entender os mentores, eu não consigo, porque você está preso numa crença que não te deixa. Você tem aquela crença, por exemplo, que mentor espiritual é do demônio? Que o anjo da guarda é o capeta, é o Lúcifer, né? Que isso veio muito dessa questão da Igreja Católica com a Umbanda, porque foi essa briga que teve, né, nessa época, na colonização. Como que você vai se conectar à espiritualidade? Como que você vai se comunicar com o espírito, com a energia do teu guardião,
se você tem essas crenças. Aí você não entende, você não escuta. Tem gente que assiste as leituras e vem querendo trazer crenças, implantando a própria crença dentro da leitura de tarô, sendo que a própria crença da pessoa julga e condena a leitura de tarô. Como uma pessoa vem, por exemplo, do católico, do cristianismo, que critica e que condena muitas outras coisas, inclusive já matou milhares de pessoas que condenavam como bruxos ou bruxas por terem conhecimentos ocultos, por trabalharem para a espiritualidade dessa forma e querer induzir uma coisa que vem lá da crença da pessoa e colocar numa leitura de tarô e ainda dizer que tem razão, sendo que a pessoa está assistindo uma leitura que, de acordo com a própria crença da pessoa, a pessoa está indo para o inferno só de estar assistindo. Então são coisas que ou você entende que não te elevam e não vão te deixar crescer, não vão deixar você ter uma visão diferente do mundo, ou você rompe com isso e você cria a tua própria crença, você acredita naquilo que faz sentido para você. Você começa a corresponder ao que a tua alma sente. Porque se a gente for ver, né, olhando assim ao redor, assim, só como quem não quer nada, se a gente vê até onde as crenças nos levaram, como é que está o mundo, como é que está o capitalismo, como é que estão as pessoas, a forma como as pessoas são perdidas na vida, no mundo, não tem orientação. Acho que as pessoas que até hoje trouxeram o mundo pelas crenças dela não sabiam muito o que estavam fazendo. Então, será que não está na hora da gente mudar a forma como as pessoas estão vendo, né? Porque isso que significa evolução e expansão espiritual. Se a pessoa quiser ficar dentro de uma caixa, que tipo de evolução e expansão vai ter ali? Energia para Sagitário. A paixão. Essa energia me lembrou, primeiro, você tem que se conectar ao teu próprio espírito e aquilo que você acredita, você tem que viver com paixão. Você tem que ter paixão pela tua própria crença, pela tua própria filosofia de vida, por aquilo que você acredita, por aquilo que faz sentido para você. Porque é isso que vai determinar o teu caminho. E o caminho ele é individual, ele é único, né? Só você sabe o que a tua alma vem experienciar aqui. Essa é a beleza dessa dimensão, porque é a dimensão da dualidade, então tem de tudo aqui. Desde o mais pavoroso ser ao mais incrível, né? Então você tem que seguir as coisas com paixão. Agora, falando num ser muito incrível, que tem uma história inclusive, essa carta me lembrou muito a energia A Paixão de Cristo, né? Que é aquele filme. Cristo foi uma pessoa que viveu com paixão aquilo que ele acreditava. A filosofia dele. E Cristo, pasmem, não era cristão. Inclusive ele foi morto pelo cristianismo. Olha que legal. Só que como ele era um cara santo que tinha feito coisas e trazido lições para pessoas, porque Cristo era um alquimista, na verdade, né? Como ele trazia lições para as pessoas e as pessoas acreditavam nele, a igreja foi lá e pegou ele e colocou ele como o símbolo do cristianismo. Então aquela galera toda ali ignorante que não entendia nada começou a seguir. E essa galera ignorante que não entende nada começa a passar esta doutrina adiante. Então a doutrina ela está corrompida. O Cristo foi corrompido. Então se a pessoa não consegue pensar por si só e perceber que tem coisas que parecem que não me soam bem, que não me cheiram bem, né? Não usa a própria intuição, como é que a pessoa vai viver com a própria verdade? Então essa torre vem dizendo isso. Quanta desconstrução, né, Sagitário? De religiões, de crenças, de coisas que você traz de pai, de mãe, de coisas que você acredita, inclusive sobre relacionamentos, né? Até hoje, eu nunca fui feliz no amor. Será que as minhas crenças com relação ao relacionamento estão corretas? Será que a forma como eu me relaciono estão correta? Será que o que me foi ensinado está correto? Porque o ser humano ele não é ensinado, principalmente aqui no Brasil, né? Não é ensinado muita coisa que é importante. A gente não entende sobre educação financeira, ninguém cresce e prospera porque ninguém tem inteligência para fazer dinheiro. Porque as pessoas são acostumadas e ensinadas a ter medo, porque o sistema controla através do medo, a religião controla através do medo, a política controla através do medo, a televisão controla através do medo, a igreja ou a espiritualidade, né, as religiões controlam através do medo.
o diabo, o pecado, a punição. Então, se eu não conseguir me libertar do mundo, eu vou ser um escravo dele. Vou ser um escravo do mundo. Aqui você está vendo que para você não se escravizar pelo mundo, você vai ter que criar a tua própria filosofia de vida. E isso consiste em você passar por momentos na tua vida torre para você despertar e descobrir quem você é. Ou seja, limpar o terreno, remover todas essas crenças inconscientes ou limitantes ou todas essas estruturas e perceber o que o teu espírito, a tua alma realmente acredita. Até porque para quem acredita, né? E eu acredito, nós tivemos vidas em vários lugares do cosmos, não só aqui no planeta Terra. Então, se eu for me basear só nas crenças que a gente tem aqui, será que não existe uma filosofia de vida melhor em outros lugares do cosmos que as inteligências são mais elevadas? Então, será que talvez dentro de mim, inclusive, eu não tenho uma filosofia de vida muito incrível e que pode ser muito melhor do que as que a gente tem aqui? Será que Cristo, inclusive, não foi um ser assim? Que não veio de uma dimensão superior e não trouxe uma filosofia de vida completamente diferente? Se Cristo fosse cristão, por exemplo, a igreja não estava crucificando, porque você viu Cristo, por acaso, crucificando ou matando alguém? Ele curava. Como? Através do amor, e não através da guerra, do controle e do medo. Como todos nós somos ensinados, nós somos controlados e nós somos enfiados, né, no nosso sistema, a gente aprendeu a ter medo. Por que você é uma pessoa brilhante, por exemplo, que sabe que teria tudo para conquistar uma fortuna e não consegue? Porque você tem medo, inconsciente, você se paralisa, você procrastina, você fica com ansiedade. Por que você, por exemplo, é uma pessoa que tem tudo para entregar no amor e não consegue? Então nós somos a todo momento assolados pelo medo. E se a gente não quebra essas crenças que nos limitam, que deixam a gente com medo, ou que trazem pra gente essas ignorâncias, que às vezes dá vontade de nunca mais aparecer nesse canal. Cada ignorância que aparece nos comentários que eu fico, Jesus, eu acho que eu não tô... Acho que tudo que eu tô falando, tentando por ouvir, tá saindo pelo outro. Que as conversas que as pessoas às vezes vêm... Então, assim... Que mais? A temperança. A temperança é a energia da cura espiritual e da cura emocional, né? E a temperança é uma energia de Sagitário, o fogo que queima infinito. O fogo da transmutação infinita. Se a tua alma, se o teu espírito, para ele não existe tempo, se você já viveu muitas vidas no passado e você vai viver muitas vidas no futuro, esse fogo que queima dentro de você, esse espírito, essa alma é infinita. É isso que significa, né, o fogo infinito. E Sagitário fala da sabedoria infinita. Sagitário é a energia do grande mestre, do grande professor, do grande alquimista. Então, será mesmo que dentro de você não existe um fogo, uma verdade que queima dentro de você e que é maior do que todas essas que foram te ensinadas, mas que só te trazem sofrimento? Porque aqui, quando você se conecta e se alinha à tua própria verdade espiritual, Sagitário, você se cura. Inclusive de muito sofrimento que você carrega deste mundo e que você não precisa carregar. Por exemplo, o medo e a culpa. A culpa, por exemplo, é um conceito cristão. De sentir culpa e de ter que se autopunir, se autoflagelar. Tanto é que se a gente for ver filmes antigos, a gente vê aqueles padres, né, pessoas que se flagelavam, se maltratavam, né? E não é que a gente não possa se arrepender dos nossos pecados. Pecado é uma palavra muito forte, né? Não é que a gente não possa se arrepender dos nossos tropeços, erros, digamos assim. Temos que nos arrepender, mas mudar, porque não adianta carregar a culpa, porque aquilo ali é um peso desnecessário que não vai te engrandecer. Por isso que Jesus Cristo ele perdoava, porque ele entendia, vai carregar a culpa para quê, irmão? Só muda. Muda. Seja uma pessoa melhor. Por isso que ele ensinava o amor. E o mais engraçado é que as pessoas que carregam a culpa, geralmente são as pessoas boas. Das pessoas boas que erram sem querer errar, carregam a culpa e sofrem. Porque as pessoas que são ruins e erram porque querem errar, não tem culpa. Olha que interessante, né?
E quantos mestres religiosos, de líderes religiosos aí, de várias religiões, de várias seitas, de várias filosofias, fazem um monte de coisa e não vem culpa, não dá pra ver uma culpa, né? Então, assim, olha, essa leitura aqui tá... O que mais aqui para Sagitário? O prodígio. Olha o plano inferior, o espírito de porco. Você precisa confiar na tua própria essência e naquilo que você acredita de uma forma muito íntima. Na tua própria filosofia de vida. Sagitário é isso, é o filósofo. Lembra? Sagitário, ele cria a própria filosofia dele. Ele é o fogo que queima infinito. E ele é o fogo da liberdade. Que não se prende a crenças e padrões que limitam e que não engrandecem a alma e que não engrandecem o espírito, que trazem sofrimento e dor à alma e ao ser. Então você precisa acreditar cegamente na tua própria filosofia de vida. E se você tem medo de acreditar na tua própria filosofia de vida, você deveria se conhecer mais. Porque quando você se conhece, você não tem medo daquilo que você acredita, de quem você é. Você só tem medo quando você acha que aquilo que você acredita ou que você é não é verdade. Então você está vivendo uma dualidade, nem você sabe quem você é. Então o autoconhecimento aqui é primordial, porque se você não sabe quem você é, você fica à mercê do que os outros acreditam, que às vezes as pessoas falam umas coisas que elas só reproduzem, que nem papagaio, né? Só porque eu aprendi, é isso. Nunca estudou, nunca buscou, nunca foi além. Mas aqui para Sagitário, o mago. O mago, ele é o criador da realidade dele. Só que o mago, ele cria a realidade dele de acordo com as crenças, ações, mente, pensamento e emoções, né? Energia espiritual, filosofia de vida. Como que um mago, um alquimista, ele pode fazer qualquer coisa, inclusive curar, ou se autocurar, ou transformar a realidade dele? Transformar até a realidade de outras pessoas, dependendo da situação. Porque ele sabe que tudo aquilo que ele deseja, ele pode alcançar. Ele sabe que não tem limites para ele. Aqui muitas coisas que você deseja, Sagitário, você não está conseguindo alcançar por causa das suas crenças. Porque se existe uma crença, por exemplo, que você traz de família ou espiritual, de que você não pode ter dinheiro, de que dinheiro é ruim, de que dinheiro é coisa desse mundo e para ir pro reino dos céus você tem que ser, né, humilde. Você não vai conseguir ganhar dinheiro nessa vida. Faça o que for, não vai conseguir, porque a tua crença tá lá e você não se desfez. Por isso a carta da torre. Você é aquela pessoa que acredita que o casamento é para sempre. Porque tem que ser até que a morte nos separe. Oh, promessinha fodida essa. Porque eu que entendo sobre contratos de almas, o contrato ele acontece depois que aquela lição ela termina. Você pode sair do contrato. Por isso que muitas vezes você se apaixona loucamente por alguém e de repente chega um momento que você diz, mano, não é mais isso, tá ligado? Mas eu tenho um contrato. Mas Deus uniu. O que Deus uniu, o homem não separa. Tem gente que às vezes comenta aqui embaixo, dá até uma preguiça. O que Deus uniu, o homem não separa. E tu tá traindo a tua esposa, né? Eu tenho certeza. Botando esse comentário aqui, fuxicando por causa da amante. Faça meu favor, né? Então, assim, eu tô num relacionamento que eu não tô feliz. Eu tô num relacionamento que já tá falido. Mas a igreja, até que a morte nos separe, é pecado. Como é que eu vou criar uma realidade diferente pra mim com esse mago aqui? Como é que eu vou ser feliz com a pessoa que eu amo? Como é que eu também vou deixar a outra pessoa que eu não amo mais ser feliz? Liberar essa criatura. Porque essa criatura também tem o caminho dela. Devem ter contratos ali pra essa criatura também cumprir. Por causa de uma filosofia de vida.
que aprisiona minha alma, que aprisiona meu espírito, que na verdade nem deixa com que eu cumpra os meus próprios acordos e contratos, as coisas que eu quero fazer. Então você precisa, com essa energia do prodígio aqui, entender que você está passando por um processo de desconstrução e de reconstrução do teu ser, num novo ser alinhado com a tua própria filosofia de vida, porque vai ser essa filosofia de vida que vai garantir com que você, com a energia do mago, crie a tua realidade do jeito que você quer. Mas para isso acontecer, vai ter que se desfazer de muita coisa que você traz de ancestralidade, de religiões e crenças, né, que a gente foi implantado no nosso sistema, e você vai ter que ter paixão por aquilo que você acredita, no teu espírito, na tua alma, na tua essência. Que é só isso que vai poder te levar onde você quer, senão os teus desejos eles vão ficar só aqui, ó, só na cabeça. Energia para Sagitário, o arrependimento. Tem gente aqui que se sacrifica por causa de religião. Tem gente aqui que já se sacrificou em vidas passadas por causa de religião. Tem gente aqui que em vidas passadas já sacrificou pessoas por causa de religião. Né? Sacrifício humano. Não podemos esquecer que religião, se a gente for estudar as religiões mais antigas, existia sacrifício humano. A próprio cristianismo, que condena a muitas práticas, tinha aquela questão de sacrificar o ser humano, né? Foi pedido lá para Abraão sacrificar o próprio filho. Aí vai ter gente que vai dizer, mas ele não teve que sacrificar no final. Não importa, mas pediram o sacrifício humano. Então teve gente aqui que em vidas passadas, e não necessariamente que foi no cristianismo, não sei porque eu tô espetando aqui alguém no cristianismo, mas é que alguém aqui vai ter que doer. Aqui eu acho que eles estão querendo que alguém se doa, porque na raiva, na dor que vem a ferida, né? Tem que curar, é ali que tem que mexer. Em vidas passadas você pode ter feito práticas de sacrifício humano, você pode ter sido sacrificado por alguém em vidas passadas, e como nessa vida você pode ter sacrificado animais, né? Porque eu acho que hoje em dia não pode mais sacrificar humano, mas animais tem religiões que sacrificam. E aí tem uma questão aqui inconsciente, tá? Tem um arrependimento seu inconsciente de coisas que você fez em vidas passadas ou nesta vida, é um arrependimento inconsciente. Que não te deixam também você prosperar, tá? Vamos supor que nessa vida você foi uma pessoa que matou um animal para o sacrifício dentro de uma religião, uma doutrina de matriz africana, por exemplo, da Umbanda, do Candomblé, né? Que são religiões que é comum fazer esse tipo de sacrifício, tá? No momento que você fez isso, aquela era a tua crença, você acreditava naquilo, aquela era a tua verdade, você herdou isso de pai e de mãe, pronto. Só que hoje você se desconstruiu, então hoje você já não vive mais essa crença. É um exemplo. Você já não vive, tá? Só que existe dentro de você uma parte sua inconsciente que por ter tido isso, né, ter matado ou sacrificado esse animal, se condena, se culpa. Então é importante também passar por esse processo de olhar para dentro e fazer esse perdão, essa libertação dessa energia, tá? Porque existe um arrependimento aqui, como se você sentisse que você não é merecedor de muitas coisas por causa de coisas que você fez errado. Aí vem a questão da culpa, né? A culpa ela serve pra gente entender que o erro é normal, mas a culpa ela serve pra gente entender que o erro não é bom. Mas a gente não se condena pelo erro. É que nem um filho que cometeu um erro, né? A gente senta e conversa e ensina. E depois senta e conversa e ensina. E depois senta e conversa e ensina, porque às vezes demora pra aprender. Mas aprende. Entende? E o erro é a mesma coisa. A culpa, o sentimento de ressentimento de culpa não é pra você pegar aquilo e carregar pro resto da vida, porque senão aquilo ali vai te destruir. Não é esse o objetivo. Assim como se você bater o dedão, né? Arrancar um pedaço do dedo, vai doer, mas não é o objetivo doer pro resto da vida. É mostrar pra você que tem um problema pra você ir curar. Então teve uma culpa ali porque eu cometi um erro. Então eu entendi que a culpa ou aquele ressentimento dói pra eu não cometer mais aquele erro. Mas não é pra me punir ou me culpar. É pra eu perceber que eu entendi que aquilo ali não é pra eu fazer mais. Porque faz mal pra mim. Me faz eu sentir culpado. Me causa dor. Me causa ressentimento. Então eu não vou mais me sentir culpado por algo que eu fiz no passado. Nessa vida, em outras vidas, não importa. Porque naquele momento era a consciência que eu tinha. Hoje não é mais. Mas não é por causa disso que eu não tenho... que eu não posso, né? Que eu não mereço, por exemplo, manifestar coisas na minha vida. Então, para algumas pessoas é importante fazer esse perdão dessa situação, tá?
Às vezes nem é culpa de você ter sacrificado animais, mas de repente você pode ter feito algum tipo de magia, né? Manipulação de energia para alguém te amar, para alguém te querer. Aí hoje você quer essa pessoa, mas você tem uma culpa inconsciente de que você fez aquilo e que você não deveria ter feito. Então isso aí impede que essa pessoa venha, quando essa pessoa é do teu caminho. Então assim, é importante liberar essa energia de culpa, tá? Perdão, auto-perdão, né? É muito importante aqui. Certo, Sagitário? Vamos tirar uma cartinha final então para vocês desse oráculo que eu criei, né? O oraculinho que eu criei de uma forma bem intuitiva e canalizada com os meus mentores. Ah não, vocês vão cair a carta direitinho. Isso aqui não é a casa da mãe Joana. Manda uma mensagem aí para Sagitário. Manda uma mensagem aí para Sagitário. Nem a casa de mãe ninguém também. Porra, um monte de mensagens para Sagitário eu vou aceitar, porque, né? Vamos lá. Olha que interessante. Eu penso, reflito, tento encontrar uma saída, vejo dúvidas, incertezas. Será que eu vou encontrar um dia essa tal certeza? Ou devo me permitir só experimentar? Dúvidas. Muito interessante, porque como você está se desconstruindo, você deve estar perdido, porque a torre ela é um momento de desequilíbrio, né? Tá tudo sendo desmoronado na minha vida, eu já nem sei mais quem eu sou. Não sei nem mais o que acreditar, nem o que mais sentir. E aí tem dúvidas. E aí tá, eu penso, eu reflito, tento encontrar uma saída, mas eu só tenho dúvida. Será que um dia eu vou ter essa certeza ou eu só devo só me permitir experimentar? Olha que interessante. Então experimente, Sagitário. Porque como é que você vai saber se uma coisa ela serve pra você ou não? Se é bom pra você ou não? Se é do teu caminho ou não? Experimentando. Como é que você vai saber se você vai se apaixonar por alguém? Beijando a pessoa, sentindo a pessoa, curtindo a pessoa, passando um tempo com a pessoa, conhecendo a pessoa. E aí que eu falei das crenças, não podemos acreditar que só porque a gente entra numa relação, porque a gente entra num casamento, porque a gente entra num emprego, porque a gente escolhe uma coisa na nossa vida, que se a gente fez uma escolha errada, a gente não pode mudar. Experimentei. Não era a escolha que eu queria? Eu tenho o direito de mudar. Ó, que lindo. Olha que legal. Então, se permita experimentar, inclusive filosofias, crenças, religiões, que não são aquilo que você acredita. Por que não? Para mim, me fez muito bem quando eu experimentei e conheci muitas religiões. O conhecimento que eu tenho hoje exatamente porque eu tenho o conhecimento de muitas coisas. Então, por que não experimentar, né? O que mais aqui para Sagitário? Abundância. Sinto muitas coisas que vêm de você, muitas coisas de mim mesmo ou de mim mesma. Tudo que eu sinto é abundante. Às vezes não sei se mereço abundância. Olha só que interessante. O que eu falei que tinha uma crença de merecimento aqui? Não sei se eu mereço abundância. O que eu disse? Que se você acredita que você não consegue manifestar dentro de alguém aqui, de muitas pessoas, você não acredita que você merece abundância, você não acredita que você merece amor, você se autoculpa por coisas que você pode ter feito nesse passado, ou passado de vidas passadas, né? Então aqui se perdoar é muito importante. E se regenerar, reconstruir, mudar paradigmas. E aqui, paciência. O tempo, o que é isso? Será que realmente estamos presos nisso que chamamos de tempo? Somos eternas crianças brincando aos olhos de Deus. A maior dádiva a se conhecer é paciência. Eu juro que eu não fiz essa pausa dramática, é porque eu não estava entendendo, mas veio a calhar com a energia da paciência, né? Como se desse aquela pausa, né? Para a pessoa sentir um pouco de paciência e depois continuar. É muito interessante, porque eu inclusive comentei isso para vocês nessa leitura. Nós somos seres multidimensionais. A nossa alma viveu o passado, presente e futuro. A nossa alma não tem tempo. Então, o que é o tempo? Nós somos eternas crianças, né? Os filhos de Deus, brincando aos olhos de Deus. E Sagitário é a energia da criança de Deus. Porque ele entende que ele é um aprendiz, mas que ele pode errar. E que tá certo, tá tudo bem. Por isso o pecado, a culpa, ela não faz sentido. E a maior dádiva que a gente pode ter consciência e conservar nesta dimensão é a paciência, que é a ciência da paz. A ciência, o conhecimento de ter paz e de entender que tudo tem um tempo certo. Até para se construir, para se desconstruir, para se autoconhecer. Certo? Não sei se eu mostrei para vocês, mas eu vou colocar aqui de novo, para que alguém queira printar.
Certo, Sagitário? É isso, deixe seu like e o seu comentário como uma forma de agradecimento se você gostou, se te trouxe luz, esclarecimento, loucura, diversão, não importa, o importante é se tocou em você de alguma forma, tá bem? Beijos e até as próximas!